quais são essas taxas? Como que você vai somar, subtrair, dividir, multiplicar? Como que você inclui ela nos cálculos? E aí eu vou conversar agora com Libras. Gente, eu não sei falar de Libras, é a Libras da contadora da bolsa, então vocês me dão um desconto aí que é só para vocês memorizarem, tá? É o seguinte, nas vendas vocês abatem as taxas e nas compras vocês somam, ok? Entendeu? Você nunca mais vai esquecer, na venda você abate, na compra você soma. Isso aqui eu acho que em Libras é T, é X, não é, gente? Produção, vocês sabem falar? Não sei, gente, mas faz de conta que isso não é Libras, tá? Isso é só uma movimentação aqui dos meus dedos para você entender melhor essa parte de tributação. Venda, abate, compra, soma, ok? Agora que vocês já conhecem as libras da contadora da bolsa e libras próprias, tá, gente? Não são os sinais corretos aí de libras, são só os sinais para você nunca mais esquecer. Eu arredei para o lado. Para você que não sabe o que é arredar, esse curso também é do vocabulário que o mineirês usa, tá? Nós mineiros usamos a palavra arredar quando a gente move para o lado. Arredar é muito mais legal aí, ó. Saiu desse curso sabendo mais do que você achava que ia saber. Então agora que eu já estou aqui de ladinho, vou colocar aqui na tela um cálculozinho de compras para você ir acompanhando comigo, tá? Então vamos supor que você pagou R$ 4,70 num título X e aí você resolveu comprar 100 unidades desse título porque estava a R$ 4,70, estava bem barato, ou seja, você pagou R$ 470 por aquele título, mas além daqueles R$ 470 você teve que tirar do bolso mais algumas coisas que são a taxa de corretagem, a taxa de emolumentos e a taxa de liquidação. Então, se a gente considerar que a soma desses três aí, emolumento, liquidação e corretagem, deu R$ 30, aquela compra de fato te custou só 470? Não, gente. Saiu do seu bolso, saiu do seu extrato R$ 500. Então, na verdade, cada ação não te custou só 4,70. Se a compra total foi 500, dividido por 100 ações, R$ 5 foi o custo de aquisição de cada ação. Entendeu como é que calcula o custo de aquisição? É simplesmente você contabilizar, pegar todos os gastos que você teve e incluir naquele custo de compra, que aí você chega no real custo, no real desembolso que você teve para aquela ação, e é esse custo de aquisição que você vai usar quando for fazer o cálculo de venda para chegar no lucro ou prejuízo, ou até mesmo para informar na declaração anual, caso você carregue essa ação até o dia 31/12 e não venda ela. E você que gosta das coisas mastigadas como eu também gosto, vai perguntar, a corretora já me informa esse custo de aquisição? Não, não te informa. É você que tem que calcular esse custo de aquisição. O que a corretora vai te informar, que ela vai te disponibilizar, é a nota de corretagem para você fazer esse cálculo, inclusive lá na posição em custódia que ela vai te fornecer em 31/12, na verdade vai te fornecer no ano seguinte, referente a 31/12, das ações que você tinha em carteira, o valor que está lá, se tiver aparecendo o valor, não é o valor do custo de aquisição, não utilize ele, tá? Custo de aquisição é o investidor que calcula. Mas e aí, por que também que você acha que a gente tem que calcular o custo unitário? Ah, Alice, foi 500 a minha compra total aí, então, com desembolso. Por que que eu vou ter que fazer esse cálculo de que é R$ 5 por ação? Por dois motivos. Caso você venda parcialmente essas ações, ou seja, se você resolver vender 50 títulos desses 100 que você tinha, você tem que saber o custo unitário, certo? Se você for vender total, fica fácil. Você vai pegar a venda total menos a compra total de 500, mas se você for vender parcial, não. Então, já deixa isso detalhadinho. E também, na declaração anual, lá na descrição de bens e direitos, você vai ter que colocar o custo unitário por ação. Então, não tem para onde fugir. Comprou, tem que calcular o custo de aquisição. E aí, outra dúvida que surge muito é: mas o total da nota de corretagem já não está sendo abatida essas taxas, então não é só eu pegar aquele total e dividir pela quantidade de ações? Bom, se foi um único título que você movimentou na nota de corretagem e não teve IRRF no extrato, sim, você pode fazer isso, mas se
tem mais de um título que você comprou ou até mesmo vendeu ali, as taxas de corretagem, emolumento e liquidação, elas estão sobre o total. E aí você precisa alocar cada taxa dela conforme o valor movimentado de cada título para que você chegue no custo de aquisição de cada título. Então, pegar o líquido da nota de corretagem e dividir pela quantidade de títulos movimentados ali só vale se tem um único título negociado naquela nota de corretagem, ok? E se na sua nota de corretagem tem o mesmo título em linhas diferentes, porque talvez você tenha comprado no mercado fracionário aí, depois um lote cheio, é muito comum a própria nota de corretagem já te dar ali o preço médio que você pagou por cada ativo. É claro que ela não está incluindo ali as taxas de corretagem, emolumento e liquidação, é só o preço médio ali do pregão que você pagou, é só você pegar aquele preço médio. Mas, se você comprou em dias diferentes, com preços diferentes, vão vir notas de corretagem diferentes. E aí o que você tem que fazer? A média ponderada. Para saber como fazer o custo da média ponderada, tem muita gente que não tem essa facilidade com matemática, apesar de eu estar aqui me colocando como uma professora de matemática. Vou fazer uma explicação rápida para você entender. Se você comprou ações 100 títulos a R$5 e 100 títulos a R$7, ok, você tem 200 títulos a R$6, porque como você tem 100 e 100, preço 5, preço 7, o caminho, a média desses dois preços, como é a mesma quantidade, é exatamente o meio do caminho, então dá R$6. Mas, quando você compra 100 títulos a R$5 e 200 títulos a R$7, você concorda que você tem mais títulos a R$7 do que a R$5? Então, o meio do caminho, a média, ela não vai ser 6. Tá, você entendeu a lógica, mas quer ver os números? Tcharam! Olha os números aqui, gente. R$5 custo de aquisição de cada 100 títulos, a primeira compra na primeira nota de corretagem. R$7 custo de aquisição de cada 300 títulos, segunda compra. 5 vezes 100, que foi a primeira compra, 7 vezes 300, a segunda compra, dividido pela quantidade total que você comprou, dá R$6,50. Então, esse é o custo de aquisição calculado pela média ponderada. Ficou grande o nome, né? Mas o número é curtinho, exatamente para poder traduzir toda essa trajetória longa aí de uma compra no valor, outra compra no valor, você chega num número único de R$6,50, que é o custo de cada ativo desse que você comprou em dias diferentes. E aí você entendeu o mesmo título que você comprou em dias diferentes por preços diferentes, né? A gente considerou que o 5 já é o custo de aquisição do título na primeira compra, que 7 é o custo de aquisição. Quando fala custo de aquisição, é o valor da compra já somado com as taxas, tá? E você que tem na nota de corretagem 2 títulos diferentes, sabe como que vai dividir, alocar essas taxas? Vamos falar primeiramente da corretagem, porque a corretagem ela tem uma política diferente aí entre as instituições financeiras. Algumas, inclusive, nem cobram, outras cobram um valor fixo, outras cobram um percentual, uma tabela. E como que você vai alocar? Se é 0, você vai alocar 0, né? Muito fácil. Tá, mas e quando o valor é fixo e você movimentou, por exemplo, R$1.000 um título e R$15.000 o outro, você vai fazer proporcional? Bom, a legislação brasileira fala que você deve ratear os custos proporcionalmente, mas tem a opção de, caso você, investidor, queira alocar o fixo ali, porque você sabe qual foi a corretagem cobrada por cada título, você também pode fazer, porque caso a Receita venha de pedir explicações sobre a sua memória de cálculo, você vai justificar isso e tá tudo certo. Mas como a legislação fala para alocar proporcional e de fato alocar proporcional vai te dar menos trabalho de cálculo, eu prefiro seguir a legislação, porque você também vai ter que somar nessa corretagem
os emolumentos e a liquidação. E qualquer outra taxa que estiver cobrando ali, tá, gente? Às vezes tem outros, você que opera com opção, com termo, mercado futuro, pega todas as taxas, soma elas, inclusive a corretagem, e rateia proporcional ao volume movimentado de cada título. Quer ver os números? Então vem comigo. Para essa ação aqui que está na nota de corretagem, que você comprou R$300 dela, no total, valor total movimentado R$300. E nessa outra aqui, o valor total movimentado foi de R$700. Se a soma de corretagem, emolumento, liquidação e qualquer outra taxa na nota de corretagem que foi descontada foi de R$10, essa ação que você movimentou um total de 300, ela representa 30% do total da movimentação da sua nota, que é 1.000, certo? 300 mais 700, a sua nota dali, valor movimentado é de 1.000. Então, se a primeira ação representa 30%, dos R$10 de todas as taxas, você vai alocar 30% para essa primeira ação, que daria R$3. E a segunda ação ou título, de repente foi um fundo de investimento imobiliário que você comprou, você vai alocar 70%, que daria R$7. Então é sempre alocar a soma das taxas de forma proporcional ao valor movimentado. A maneira mais fácil é você chegar ao percentual que cada valor representa do total movimentado e alocar a taxa seguindo aquele percentual. Aqueles títulos que você comprou em corretoras diferentes, você que faz aí poligamia, que pratica poligamia de corretora, tá, gente? Que você que não é fiel só a uma corretora, tem ações, títulos em mais de uma corretora. Se você comprar o mesmo título por corretoras diferentes, tem algum procedimento diferente? Tem, pessoal. Porque esse título, apesar de ser o mesmo, o fato dele estar em corretoras diferentes, inclusive para tributação de day trade, ele é tratado como se fossem títulos diferentes. E para efeito de custo de aquisição e também de venda, você vai tratar ele de forma diferente. Então, aquela ação que você comprou na corretora X, por um custo de aquisição qualquer, você vai calcular ela ali dentro daquela corretora, e a mesma ação que você negociou na outra corretora, vou te dar uma dica, usa a estratégia de considerar como se fossem títulos diferentes, apesar de ser o mesmo código, porque o tratamento fiscal, tributário e de preenchimento na declaração é completamente diferente. Então você que faz poligamia, que tá gostando de estar nessa vibe aí, saiba que você vai ter um pouquinho de mais trabalho, mas nada que vá prejudicar a sua estratégia caso você ache que isso seja interessante para as suas ações e carteira. E aí você, meu querido investidor buy hold raiz, que só compra e vai acumulando ações aí pensando nos dividendos ou não sei mais em que, na sua estratégia de dinheiro, acha que não tem que fazer cálculo? Percebeu ali atrás que eu falei que quando faz compra também tem que fazer cálculo? Também tem que fazer, gente. Esse custo de aquisição você precisa calcular, porque mesmo que você nunca vá vender e não vai precisar desse custo para bater na venda, lá em abril na declaração anual, você tem que informar essas ações que você tinha em carteira por esse custo de aquisição. Então, queridos buy and hold, não há como fugir de cálculo também, nem de ter a documentação todo dia e nada mais. E outra coisa que aconselhava você fazer os cálculos todo mês, imagine que você vai vender essa ação daqui 20 anos. Se você não calculou o custo de aquisição e informou o custo errado na declaração anual, se você for pegar esse custo errado, você vai pagar mais imposto, ou se você for tentar correr atrás da documentação de 20 anos atrás, será que você vai conseguir? A corretora não tem obrigação de disponibilizar tanto tempo assim, tá? Então pode ser que a corretora nem tenha mais essa nota de corretagem e você vai ficar aí no preju. Mais fácil contratar uma contadora da bolsa aqui para fazer do que ficar no preju, né, gente? Porque esse pessoal do buy hold, muito buy hold, muito buy hold, poxa vida, né? Vamos fazer o cálculo, não tem tanto problema. O cálculo não é tão trabalhoso assim. Só você fazer o custo de aquisição. Quer mais um motivo para você buy hold fazer os cálculos? Esse motivo aí, ó, é sensacional. Lá no site Contadora da Bolsa, em breve aí vai ter uma ferramenta para ajudar vocês a economizar imposto de renda com essa estratégia de
aproveitar a isenção da venda até 20 mil no mês, o lucro de ações. Então, se você quiser saber mais dessa estratégia, já corre no site Contadora da Bolsa, se cadastra lá, para assim que a gente soltar essa ferramenta para você economizar imposto de renda, mesmo que você queira só manter as ações, vale a pena usar essa estratégia da isenção, porque aí você pode recomprar essas ações, não quer dizer que você vai se desfazer delas, mas quer dizer que você vai pagar menos imposto caso um dia você vá se desfazer dessas ações. Então já corre lá para o site da Contadora da Bolsa para você receber a notificação assim que a gente liberar essa ferramenta que irá economizar o seu din-din.